A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje inicia o terceiro trimestre de 2022 e a revista dos pré-adolescentes vai tratar do assunto muito importante, que é servindo a Deus com os meus talentos. E a lição número 1 é dons ministeriais para a igreja. E como sempre, vamos começar com perguntas. O que é dom? O que significa a palavra dom? Dom no latim significa dádiva, presente. Dom no grego é charisma, que é habilidade e aptidão. Então é um presente, é uma dádiva, uma aptidão que você tem. Os tipos de dons, Nós temos o dom natural, o dom espiritual e o dom ministerial. Existem alguns teólogos, alguns estudos que têm outros dons, mas basicamente são esses. O que seria o dom natural, os dons naturais são habilidades que os seres humanos nascem com eles. E é algo que está nato na natureza humana. Todos os seres humanos nascem com talentos ou dons naturais recebidos por Deus para o desenvolvimento da raça humana e para a glória de Deus. Então, todos nós nascemos com alguma aptidão, com algum talento, com alguma coisa que é desenvolvido ao longo da vida. É algo fácil. Tem algumas pessoas, por exemplo, que ela tem muita facilidade com números, é um dom que ela tem. Tem outras que têm uma facilidade do quê? De se comunicar. É um dom que essa pessoa tem. Só que assim, esses dons foi Deus que deu para nós. Nós sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos colocar isso em nós. Mas é o Senhor que dá. Mas a gente chama aqui de um dom natural, que ele pode ser usado na igreja, que ele pode ser usado no trabalho. É um dom que a pessoa tem, ok? Depois tem o que? Os dons espirituais. Esse já está bem focado, ok? Com a obra do Senhor, com a igreja. Então, são presentes extraordinários que o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja. Deus concede os dons espirituais para edificação, exortação e consolação dos cristãos, visando o aperfeiçoamento da igreja e a conversão dos infiéis diante das operações do Espírito. Eu não vou me aprofundar nos dons espirituais, porque a gente vai ter uma aula para tratar disso. E agora sim, os dons ministeriais, que é o que a gente está estudando na nossa lição hoje. Então, a palavra ministério significa serviço, ou seja, serviço às funções constituídas por Deus para a edificação do corpo de Cristo, visando a unidade da fé e o conhecimento pleno do Senhor. Quer dizer, é um dom que está a serviço da igreja, para o crescimento da igreja, para a orientação da igreja, para que as pessoas que venham do mundo, elas possam entender, que elas possam compreender a palavra, como que é a nossa forma, vamos dizer assim, a nossa cultura dentro da igreja. E diz aqui no versículo em Efésios 4, do 11 a 12, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, na Bíblia, nós encontramos esses dons ministeriais. A gente já estudou no trimestre passado, se você puxar aí pela memória, você vai lembrar que a gente falou um pouquinho dos apóstolos, dos profetas, E que a gente vai estar falando de novo aqui. Então, o apóstolo, tem a missão de fazer o quê? Abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais, expandir o reino de Deus. O profeta é aquele que ouve e transmite a palavra de Deus. Ele ouve de Deus e transmite para a igreja. Seu chamado é para exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo. O evangelista, é aquele que anuncia as boas novas, ele tem facilidade de falar, de criar relacionamento, e as pessoas acabam entregando a sua vida para Jesus, O Espírito Santo age, mas é uma pessoa que tem facilidade para isso. O pastor é aquele que cuida dos membros e administra a igreja, São responsáveis por conduzir, proteger, alimentar as ovelhas. E o mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Então, esses são os dons ministeriais que nós temos na igreja. E qual o objetivo dos dons de uma forma geral, Os dons têm como objetivo promover a união do corpo de Cristo e ajudar os crentes a cumprir a missão de anunciar a mensagem da salvação, até o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Então, esse é o objetivo da igreja, Para nos unir, para que o corpo de Cristo, a igreja, cresça, para que haja salvação de almas na pregação do Evangelho, até o dia que Jesus vir nos buscar. Amém? Vamos lá. Deus que nos escolhe, Então, assim, a escolha para o ministério cristão é um ato espiritual, único e exclusivamente divino.
O Senhor Jesus afirmou: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. Então, o Senhor é que nos chamou, o Senhor que nos escolheu. E os dons, tanto os ministeriais como os espirituais, é o Senhor que concede a cada um, né? O Espírito concede a cada um conforme Ele quer, conforme é necessário. Ele conhece o nosso perfil, Ele conhece o nosso jeito, Ele conhece a necessidade da obra, então é Ele que nos chama e é Ele que nos capacita. Podemos dizer que Deus sempre quis capacitar os seus filhos para fazer a sua obra com qualidade e compromisso. Assim entendemos quando Paulo disse aqui, esse versículo em Colossenses 3, verso 23 e 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo Senhor servis. Sabe onde está o mistério aqui? É fazer tudo de coração. Tudo que o cristão vai fazer em sua vida, ele tem que fazer de coração, como se fosse para o Senhor. O seu foco não é o homem, o seu foco é o Senhor. Sempre em primeiro lugar, porque o Senhor nos orientou, porque Ele nos capacitou, é para a honra e para a glória e louvor do nome dEle. Então, primeiro o Senhor. Então, tudo que você vai fazer é sempre para o Senhor e de coração, de vontade, de livre e espontânea vontade, você tem que fazer. Se você não está fazendo de livre e espontânea vontade, de coração, por amor, pensa um pouquinho, o que é que está de errado, né? Ou você está fazendo algo que não é do seu chamado, ou você não está permitindo que o Espírito Santo age no seu coração. Então você tem que pensar muito bem, né? E o Senhor é que nos chamou para isso. Batismo com o Espírito Santo, né? Como a gente falou, o Senhor sempre nos capacita para quê? Para fazer a obra dele com qualidade. E aí a gente tem aqui o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então vale lembrar o quê? Que quando nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, ele habita em nossa vida. Mas quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo, é o que? É um revestimento de poder. Jesus ele fez essa promessa. Então a gente tem aqui alguns versículos. Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem outro versículo aqui em Atos, capítulo 1, do verso 4 ao 5 e o 8. E estando com eles, terminou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a gente observa aqui que o batismo com o Espírito Santo é uma virtude, é um revestimento de poder que vai nos dar ousadia, que vai nos capacitar a fazer o quê? A obra do Senhor. E cada um no seu chamado, né? Cada um da sua forma como o Senhor o chamou. E como é que a gente sabe que teve o batismo com o Espírito Santo? Quando as pessoas começam a falar em outras línguas. Aí a gente tem a evidência que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E aí, quem não é batizado ainda, busque o batismo, busque esse revestimento. O batismo com o Espírito Santo não é para salvação. Salvação é você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quando você tem o batismo, você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestido do poder, você recebe uma porção a mais capacidade, mais ousadia. Amém? Então busque o batismo com o Espírito Santo. Um dia eu vou contar para vocês como eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi de uma maneira muito interessante. Vamos lá. Qual é o seu chamado, né? Deus é quem escolhe o ministério para cada crente servi-lo no reino. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo que não se descuidasse do dom que Deus o concedeu. A nossa revista ela fala assim, qual o ministério? Mas eu prefiro o chamado, para não confundir, porque os dons ministeriais é o do pastor, é do evangelista, do profeta, mas cada um de nós temos um chamado, temos uma forma, né, um trabalho na obra do Senhor. E aqui em 1 Timóteo 4,14 diz assim, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Aqui está falando de Timóteo, a chamada pastoral de Timóteo. Mas nós também temos uma chamada. Uns é bom para ensinar, o outro é para trabalhar no serviço social da igreja, o outro é para fazer, ajudar ali, aconselhar, né, ajudar as pessoas, visitar nos hospitais. Então, cada um
tem a sua chamada, tem um outro que é da intercessão. Então a gente precisa descobrir qual é o nosso chamado, né? E a melhor forma de descobrir qual o dom ou ministério que Deus tem para nós, sem dúvida, é se envolvendo na obra de Deus. Seja o dom que o Senhor quer te dar, seja o seu chamado, seja o ministério, né? É muito bom as pessoas que desejam o ministério, os meninos, né, serem pastores, evangelistas. Isso é muito importante, é necessário. Então a gente tem que se envolver com a obra do Senhor. Como é que você vai descobrir? Você vai cantar, você vai trabalhar ali na assistência social, você vai vendo aquilo que você tem mais aptidão, aquilo que o Senhor realmente, aquilo que alegra o teu coração, aquilo que o Senhor realmente te chamou. E você vai ver que quando você está de acordo, no centro da vontade do Senhor, cumprindo o seu chamado, tudo é muito mais fácil, o seu coração se alegra. Mesmo que venha as dificuldades, mesmo que alguém aponte o dedo para você, mesmo que alguém tire sarro de você, você tem paz, você tem força, você tem ânimo para prosseguir. Usando o seu dom na obra de Deus. Assim podemos trabalhar para Deus com fidelidade e ao mesmo tempo ajudar o próximo. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então, todo o trabalho que fizermos precisa honrar este Deus maravilhoso, pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Vamos lá. João escreveu as palavras de Jesus quando disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Com a ajuda do Espírito Santo devemos servir as pessoas mais necessitadas. Ou seja, sem Jesus, sem Ele nos capacitar, a gente não consegue fazer nada, a gente não entende nada. Sempre vem do Senhor, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos capacita. Eu agradeço muito o carinho que vocês têm comigo, que vocês colocam. Ah, amém, irmã Renata, sua aula abençoada, você consegue explicar bem. Eu fico muito feliz, mas eu sei, eu tenho plena consciência que tudo que eu faço, tudo que eu tenho, vem de quem? Vem do Senhor. É o Senhor que me capacitou, é o Senhor que me formou, o Senhor que fez isso. Então, toda honra, toda glória para o Senhor. E o nosso chamado, as coisas que nós fazemos, o Espírito Santo, ele faz que nós ajudemos as outras pessoas, as pessoas necessitadas. E quando a gente fala pessoa necessitada, não é pessoa necessitada só de um alimento, de uma roupa. Não, às vezes a gente pensa, necessitada é isso. Não, às vezes é uma pessoa necessitada de uma palavra amiga, uma pessoa que necessita um abraço, uma pessoa que precisa de uma palavra, de ler uma leitura bíblica, de você cantar um louvor. Então, isso é o que o Senhor faz conosco. Ele nos capacita, nos chama para fazer a obra dele e ajudar o nosso próximo. Para quê? Para que todos vão para o céu, para a salvação, viver com Cristo Jesus. Vamos lá. E chegando aqui ao final da nossa aula, Deus deseja nos usar através dos dons espirituais e ministeriais pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Estejamos à disposição do Senhor e realizemos a obra para a qual fomos chamados. A palavrinha que eu quero destacar aqui, estejamos à disposição do Senhor. Apresente a Deus o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, mas esteja à disposição de fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Mesmo que o que nós queremos fazer é bom. Eu sempre lembro da passagem de Paulo. Paulo queria para um local falar do Evangelho, mas o Senhor falou não, o Espírito Santo não deixou ele ir, não permitiu e falou para ele fazer o quê? Para ele passar a Macedônia, para ele ir para o outro lado. O que ele ia fazer naquela outra cidade também era bom, era pregar o Evangelho, mas ali não era onde estava a necessidade. O Espírito sabe onde é a necessidade e pediu para ele que ele fosse para outro lugar. Então, que nós estejamos, apresente ao Senhor a sua vontade, apresente ao Senhor o que você quer, principalmente adolescente. Apresente os seus sonhos, apresente o que você gostaria de fazer na obra do Senhor. E Ele vai colocar você no local correto, da forma correta. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.